Só um instantinho. Boa tarde a todos. Pontualmente 14 horas. 14 horas. Boa tarde, Carnati. Boa tarde, meu amigo. Tudo bem? Tudo jóia? Bom, então nós podemos começar. Boa tarde, brigadeiro. Lembrando que essas duas apresentações, elas vamos divulgar amplamente para as forças policiais, e principalmente para os nossos associados, para todos os associados. Tá? Bom, caros associados e convidados, sejam todos muito bem-vindos a mais uma live Somos o Sind, uma série que tem o objetivo de apresentar as nossas empresas e criar uma rede de network para que possamos continuar a trabalhar em conjunto. Em nossa última live, nós contamos com a participação das empresas ABCI e Liax. A gravação se encontra em nosso canal do YouTube para quem desejar assistir e também nas nossas plataformas sociais. Assim como foi apresentado em nossas transmissões anteriores, este é um espaço que dedicamos para a apresentação de nossas associadas para a Base Industrial de Defesa e para todos os nossos interlocutores no Ministério da Defesa, na Marinha, na Aeronáutica e no Exército, e também para as forças auxiliares, das forças policiais. O Sind hoje conta com 154 empresas no quadro de associadas e mais de 50 categorias de atividade, e um setor tão importante para a soberania nacional que fomenta a pesquisa e o desenvolvimento tecnológico. Precisamos cada vez mais juntar esforços para continuar crescendo e tornar a base industrial de defesa cada vez mais forte, atuante. Para isso, contem com o Sind. Hoje estamos recebendo o senhor Victor Galo, da empresa Protecta, Proteção a Toda Prova, que atua em fabricação de produtos têxteis voltada a coletes balísticos, airbags e blindagem. Receberemos também o senhor Paulo Kev, da Kev Energia Distribuída Integrada, uma empresa de tecnologia voltada à fabricação de aparelhos e equipamentos para distribuição e controle de energia elétrica. Eu queria lembrar a todos que, após o término da live, nós ainda deixaremos o canal aberto para quem tiver dúvidas a se manifestar aí para o Paulo e para o Victor. Então, nós vamos deixar aí um tempo a mais aberto, aí o Luca vai controlar esse tempo extra depois do encerramento da nossa live. Bom, sendo assim, eu queria chamar o Victor Galo, da Protecta, para fazer a primeira apresentação do dia. Victor, a palavra é sua. Senhores, boa tarde a todos. Primeiramente, agradecer aí, Manesco, pela oportunidade ímpar da gente poder estar compartilhando um pouquinho da nossa história, do nosso conhecimento, né, no ambiente de negócio onde a gente está situado. Eu vou pedir minha apresentação, ela vai estar dividida em duas etapas. A gente vai apresentar um vídeo institucional da empresa, um vídeo de 3 minutos, e em seguida eu vou fazer uma apresentação em PowerPoint. Eu vou pedir para o Luca tocar o vídeo aí, que ele já está com o link aí já preparado, e posteriormente a isso eu compartilho minha tela aí para passar para a apresentação da empresa. Retornar em segurança para casa. Após o cumprimento de uma missão, um dia de trabalho, uma viagem ou uma ida ao supermercado é um direito essencial. Entretanto, imprevistos podem acontecer e ameaçar aquilo que é mais importante: nossa integridade física e daqueles a quem amamos. A Protecta Defesa e Segurança se dedica a desenvolver tecnologias e fabricar artigos da mais alta qualidade para preservar a vida dos usuários de seus produtos. Essa nobre missão é o fio condutor da motivação diária do time Protecta. Com produção verticalizada e 100% nacional, a Protecta é responsável pela fabricação de bolsas de airbag, blindagens automotivas,
e coletes e escudos balísticos, a empresa começou como um pequeno embrião alocada dentro de outra companhia de nosso grupo, criando-se em seguida a marca Protecta, cujo principal compromisso sempre foi e sempre será salvar vidas. Nossa cultura é colocar o cliente no centro de tudo. Identificamos suas necessidades e entregamos aquilo que ele espera, sempre pautados na confiança e segurança. Só faz sentido pra gente quando faz sentido para nossos clientes. Superamos as expectativas, gerando valor de todos os lados. Somos incansáveis, inquietos e constantes, evoluindo sempre como pessoas, profissionais e gerando impacto nos negócios. Nossos indicadores de crescimento sempre estiveram apontados para cima. E nosso foco é continuar evoluindo, ampliando nossas unidades de negócios e preparando a empresa para gerar mais valor, para nos tornarmos uma companhia de impacto global, promovendo nossa nobre missão com garra de fazer sempre mais. Nossa missão é salvar vidas. Essa é uma nobre missão que temos o prazer de cumpri-la todos os dias. Nós trabalhamos incansavelmente, entregando soluções tecnológicas, entregando tecnologias disruptivas em todos os produtos que temos, para que os nossos clientes tenham a confiança e a segurança necessária para o seu dia a dia. Estamos presentes em 360 graus da vida das pessoas e queremos continuar crescendo, rompendo barreiras, atingindo novos negócios internacionais, para que essa nobre missão, que é salvar vidas, possa ser multiplicada a cada dia. Os riscos existem. Importante é estar preparado. Protecta é tecnologia a serviço da vida. Protecta é proteção a toda prova. Terminado o vídeo, eu vou compartilhar a tela aqui com vocês. Vocês estão vendo minha tela, gente? Estão me ouvindo bem? Sim, estou vendo bem. Tá bem visto aqui. Ok. Então, dando continuidade aí à apresentação, o vídeo já mostrou bastante um pouquinho da nossa história, né? Mas a gente tem orgulho de falar, né, e gritar aos quatro cantos que a Protecta, ela é genuinamente brasileira. É uma empresa da base industrial de defesa, é uma empresa brasileira, uma empresa focada em fomentar novas tecnologias disruptivas, e a nossa principal missão é salvar vidas, né? E a gente está sempre focado no diálogo com os nossos interlocutores, na ética, na concorrência leal, na melhoria contínua dos nossos processos e nas alianças estratégicas, né? Esse é o nosso principal DNA. Somos uma empresa estratégica de defesa, temos alguns produtos estratégicos de defesa no nosso pipeline. Eu vou passar para vocês aqui um histórico, né, de como nasceu a Protecta, de onde a Protecta veio, né, e hoje os três pilares de negócios que a gente tem. A Protecta nasceu dentro de uma outra empresa do nosso grupo, né, que é a empresa Aund. A Aund, ela é uma multinacional alemã responsável pela fabricação de interiores em tecidos automotivos, né? Nós nascemos ali dentro fabricando tecidos de aramida, né, para a área de blindagens. A partir de 2012 nós ficamos independentes, nós criamos o nosso próprio CNPJ, criamos a nossa própria marca, que é o nosso nome, Protecta, né? E tivemos a intenção ali de verticalizar o nosso negócio, né, de ao invés de fazer apenas os tecidos técnicos de aramida para a área de blindagem, a gente começar a fazer as próprias blindagens, os próprios kits de blindagem, né, que é toda a parte opaca dos carros, e deu muito certo. A gente teve e tem um market share considerável nesse mercado, né, e a partir dali, por volta de 2014, foi quando a empresa certificou
a primeira família de produtos, né, de PCS, produtos controlados, voltados para a área de proteção pessoal, que são os coletes à prova de balas, de todos os níveis, né, do nível 2A, que é o menor nível, até o nível 3. A partir dali, a gente estava apto a entrar no mercado, né, entramos a priori pelo mercado privado, atendendo as principais empresas de segurança e transportes de valores do país. E em 2016 foi quando a gente decidiu fazer uma alavancagem dos negócios e entrar na área de licitações públicas, né, na área de vendas e interlocução governamental. A partir daí, nossos indicadores e o tamanho da empresa começou a crescer vertiginosamente, né? Foi muito rápido o crescimento da empresa. E entre 2017 e 2018, a empresa passou por um processo importante de certificação, que é a certificação ISO e ATF, porque nós almejávamos estar dentro do ambiente automotivo fabricando bolsas de airbag, né? As bolsas de airbag, elas são consideradas no nível de criticidade 9.9 na indústria automotiva. Esse nível de criticidade, a nota máxima é 10, né, de crítico. Então, a gente certificou todas as nossas 3 unidades de negócio, né? Certificamos, obviamente, a parte de airbag, né? Para poder estar presente, estar apto a fornecer para o universo automotivo, mas também certificamos nossa planta, tanto na área de blindagem quanto na área de coletes, dentro do protocolo da ISO e ATF. A partir de 2018, nós já iniciamos os fornecimentos das bolsas, né? Para sistemistas. Começamos naquela época com cerca de 35, 40 mil carros. Eram projetos que a gente tinha com a Ford, quando a Ford ainda estava no Brasil, né? Então ainda era muito pequeno essa unidade de negócio, né? Perto do que ela se tornou hoje. Hoje a empresa fabrica, né? Hoje em 2023 a gente está batendo quase 1 milhão de bolsas de airbag, né? Nós multiplicamos de tamanho de 2018 para cá. Em 2019, né, marca também um fato histórico do nosso crescimento, foi com a publicação da Portaria 94, né, que permitiu a possibilidade dos carros das polícias, dos carros tanto da Polícia Civil, do Corpo de Bombeiro, Polícia Militar, a serem semi-blindados. Nós entramos também nesse negócio, né, fornecendo as mantas de blindagem, os kits de blindagem para os carros, tanto para as transformadoras quanto para as vendedoras. E o futuro, né? O futuro que nos reserva bons frutos, porque nós temos plantado bastante desenvolvimento e pesquisa de novos produtos, de novas soluções. Temos trabalhado incansavelmente na busca de produtos disruptivos, de produtos diferentes do que está sendo usado hoje aqui no Brasil e no mundo. E acreditamos que a gente vai ter uma presença maior aí nas nossas exportações. Essa é a nossa principal meta. Como eu disse a vocês, esses são os principais produtos que a Protecta tem. Eu costumo falar que a Protecta ela é subdividida em ABC, né, em unidades de negócio. A de airbag, B de blindagem, C de coletes e escudos à prova de balas, né? A gente tem dentro da unidade de negócio C, que é coletes, a gente tem coletes, escudos à prova de balas e placas standalone, que são placas para proteção nível 3 e nível 3 especial, né? São placas balísticas rígidas, são considerados coletes à prova de balas, mas são fabricados em formato de placas, né? Então, esses são os 3 principais negócios que a Protecta tem. Todos eles dentro de uma planta que nós temos aqui em Itaquaquecetuba, na nossa planta que tem cerca de 10 mil metros quadrados. Aqui é um pouco das multitecnologias que nós temos, né, na área de coletes. Hoje a empresa tem uma vasta gama de produtos voltados para a área de body armor, para a área de coletes à prova de balas. Nós temos soluções de coletes ostensivos, coletes dissimulados para serem usados por debaixo da roupa do usuário. As placas, né, os coletes que são considerados táticos. A Protecta, além de fabricar a solução balística, ela também fabrica o carrier, a capa do colete, né? Nós temos uma produção totalmente verticalizada. Hoje não fazemos a terceirização de nenhuma etapa do nosso processo produtivo. Então, o nosso nível de qualidade, né, tanto do envelope balístico, da proteção balística em si, até
a capa do colete, ela é muito alta, porque os nossos controles, eles são feitos todos dentro da fábrica. A gente tem soluções de multitecnologias, temos coletes à prova de balas que possuem performance de trauma de abaixo de 30 milímetros. Hoje a norma de coletes, ela exige que o colete, para ele ser qualificado, ele tem que ter um trauma de até 44 milímetros. Nós temos soluções bem mais eficientes do que o que a norma prevê. Nós temos soluções de baixíssimo peso, eu vou mostrar no próximo slide, soluções hoje que estão disponíveis nos principais mercados de defesa do mundo, eu digo Europa e Estados Unidos. Nós temos à nossa disposição aqui no Brasil, aqui com a Protecta, essas soluções, né, de matérias-primas que dão o desempenho final no produto, que fazem a gente ter um produto final extremamente leve. Soluções aprovadas na NIS 06, a norma de coletes, né, que hoje é uma norma que está sendo muito requisitada na maioria das licitações públicas que estão tendo. E a Protecta, ela tem um diferencial em relação a alguns dos seus concorrentes, seja nacional ou internacional. Ela trabalha com todas as matrizes de matéria-prima existentes no mundo, né? Hoje nós temos matéria-prima de aramida, nós temos tecidos à base de aramida, temos tecidos à base de polietileno, e nós costumamos desenvolver os nossos produtos com soluções híbridas, né? Com o melhor dos mundos de ambas tecnologias, de ambas proteções balísticas, o que dá uma melhora na eficiência do produto, dá uma melhora no conforto do produto, diminuindo o peso, né, e aumentando a performance do produto. Esse slide aqui, ele mostra as 3 principais tecnologias que nós lançamos agora recentemente na LAAD, voltada para coletes balísticos: o Matrix Shield, o Core Shield e o Graph Shield. São coletes todos com soluções híbridas, fabricados à base de aramida, né, com fibras à base de aramida e polietileno de ultra alto peso molecular. A gente conseguiu conciliar dentro de um único produto o melhor que existe, né, dessas tecnologias, dessas soluções, o que nos trouxe uma melhora de eficiência muito alta, diminuição de peso, aumento de performance balística, que é o V50 do produto, né, em comparação com os produtos vendidos aí no mercado, produtos existentes no mercado. Temos também escudos à prova de balas, né, de nível 3A, mas de diversos modelos e tamanhos, né, que começam a partir de 4 quilos. Protecta também inovou nessa LAAD, lançamos a nossa blindagem Pro DB1, é um sistema de blindagem feito à base de UD, né, unidirecional de polietileno, de tecido balístico à base de polietileno. É um conceito plug and play, é um conceito de fácil instalação, fácil retirada, fácil manutenção, nos dá padronização, né, e agilidade na montagem e na desmontagem do carro. Esse carro, por exemplo, a gente apresentou uma viatura da PRF, nós demos 59 tiros na porta do carro, o nome Protecta ali, né, fazendo o contorno do nome Protecta, e ele resistiu muito bem, né, a solução. Temos também um visor de policarbonato ali na parte da porta, não é um vidro, é um policarbonato, então mesmo com os disparos, ele mantém a translucidez do vidro. E aqui foram alguns dos nossos projetos já entregues, né, que começaram lá em 2019, que a gente forneceu a blindagem dos carros da Polícia Federal, da Rodoviária Federal. Aqui é o pessoal da Brigada Militar e da Polícia Civil do Rio Grande do Sul fazendo a homologação da blindagem aqui no nosso laboratório, dentro da nossa fábrica, que a gente tem um laboratório balístico específico para os testes, né, de soluções tanto de colete quanto da área de blindagem. Os carros também da PM de São Paulo, a gente contribuiu com esse projeto, fornecendo os kits opacos para esses carros. E aqui, por último, né, mas não menos importante, mas também está um pouco fora do viés da área de defesa e segurança, são os airbags, né? Hoje a gente tem uma capacidade instalada de quase 1,5 milhão de bolsas, estamos fabricando quase 1 milhão de bolsas nesse ano de 2023, somos a única no Brasil a produzir as bolsas de airbag, o restante das montadoras todas importam esse item de outros países.
Eu acho que, em resumo, era isso que eu gostaria de apresentar para vocês. Estou à disposição para responder perguntas e o que tiverem de dúvida. Não sei se eu fui rápido, se eu fui lento. Manesco, se puder me ajudar aí, estou à disposição. Olha, foi perfeito, conciso, objetivo. Então, nós vamos passar agora diretamente para o, o, o Paulo Kev, da Kev Energia, que vai fazer a sua apresentação. Paulo, a bola Tá, está contigo. tá ok, estou interrompendo aqui, apresento o compartilhamento. Paulo, a bola está contigo. É, bem-vindo aí ao nosso Somos o Sind. Como eu te disse, nós vamos deixar essa apresentação nas nossas redes sociais e depois da finalização da live, nós vamos deixar aberto um tempo para quem quiser entrar para fazer uma interlocução direta com vocês. Bom, somos o Sind, Paulo Kev, Kev Energia. Boa tarde a todos. Manesco, muito obrigado. Quero agradecer também ao Dr. Carlos Verani, que lá do CEGERD, da Fiesp, que abriu esse espaço, né, durante uma história aí de trabalho dentro da Fiesp e abordagem junto com os militares, né? Eu gostaria aqui de pedir para o Luca, preparar daqui a pouquinho a entrada da minha apresentação, vai ser um roteiro básico de tomada de decisão, tá? Em relação ao objetivo dessa nossa apresentação dentro do SIND. Para quem não me conhece, aqui no âmbito de São Paulo, recentemente, de 2002 para cá, eu tive muita interação com várias instituições de São Paulo, mas a minha tratativa com o setor de defesa veio desde 67, 68, viu, Manesco? Eu sou oriundo, está aqui o Brigadeiro Caminati, que deve lembrar da Escola de Especialistas da Aeronáutica, aqui em Guaratinguetá, e o meu pai era instrutor lá de mecânicos de voo. Então, naquela década de 60, a minha infância foi dentro da escola de especialistas e também tive acesso a todas aquelas salas de aula de instrução do especialista sargento, né? E também ao grande lote de máquinas, aeroplanos e aviões, que vieram da Segunda Guerra Mundial e ficou estacionado ali no aeródromo, né, de Pedregulho. Então, as minhas brincadeiras dentro do setor de defesa militar vem desde aquela data. Isso me trouxe muita experiência, muita preocupação e muito conhecimento da estrutura de defesa, tá? Porque desde aquela época meu pai também tinha muita preocupação ali em Guaratinguetá, em 67, 68, né? Muita preocupação com as nossas seguranças quando saíamos em Guaratinguetá, fazer visita e assim por diante. Então, aquilo foi criando uma cultura dentro da minha personalidade que me trouxe até aqui, viu, Manesco? Sem sombra de dúvida, é um momento, para mim, muito especial ter chegado nesse patamar da indústria. E como nós fazíamos naquela época, né, meu pai, a gente desmontava, meu pai fazia, eu acompanhava, desmontavam algumas peças de aviões e fazíamos uma engenharia, tipo uma engenharia reversa bem específica, né, para o desenvolvimento e formação dos sargentos. Isso, vivendo esse ambiente, participando disso tudo, criança, segunda infância e fomos para frente, eu vim para São Paulo, meu pai se aposentou, né, pegou tempo de guerra, e nós viemos para São Paulo, e aqui, logo no início de 70, nós começamos a frequentar o círculo militar, que também tinha toda uma preocupação de segurança, defesa e assim por diante. Logo em seguida, eu fui para o setor nuclear, né, aqui no Instituto de Energia Atômica da USP, onde eu me formei em instrumentação eletrônica nuclear. Era uma especialidade, na época, para atender os reatores nucleares, né, que viriam na contratação de Angra 2 e Angra 3. O Angra 1 já estava funcionando e o reator daqui do IPEM, hoje é IPEM, né, na época era o Instituto de Energia Atômica, o IPEM tinha lá o reator multipropósito, que é normalmente para radiofármacos e coisas dessa natureza. Qual era a minha função? Teve um curso, né, praticamente, de engenharia operacional no setor, e a minha função foi fazer a migração, junto com os colegas,
dos controles eletropneumáticos dos reatores, né, toda aquela atividade de pesquisa, inclusive, para uns sistemas microprocessados, com os computadores que estavam chegando ainda, não tinham os computadores de pequeno porte, né, os famosos PCs. Então, nós tivemos a preocupação no laboratório de eletrônica e estabelecer um novo paradigma de eletrônica para controle de todos os insumos de segurança do reator. Então, isso também foi muito desafiador, né? O laboratório, na época, estava tão assim, embrionário que nós não tínhamos nem controle das prestações de serviço da unidade de eletrônica, né? Porque era uma coisa bem inovadora, no caso, né? Nós estamos saindo dos eletrônicos de válvula e passando para os eletrônicos a transistor, microprocessados, tínhamos alguns. Então, a minha especialidade foi fazer essa transição toda. Eu consegui, dentro da eletrônica, né, do laboratório de serviços de eletrônica no reator, estabelecer uma rotina de controle de todos os ativos que nós tínhamos, né, todos os componentes, quase 1 milhar de componentes, e também dos fluxos de ordem de serviço, de como atender a clientela, que seriam os pesquisadores que estavam no IEA na época, e também os serviços naturais de manutenção e desenvolvimento de protótipos para atender as pesquisas. Então, isso foi um trabalho fantástico, né? Aprendi muita coisa nesse período, foi o início da minha carreira. E qual é o principal e mais importante, vamos dizer assim, mote, né? O que a gente sai dali sabendo, né? O que a gente aceita como sendo o mote do nosso trabalho. Quem trabalha com o setor nuclear tem duas premissas básicas, né? É intolerável qualquer tipo de erro, qualquer tipo de inconsistência, porque qualquer resultado pode ser danoso, desastroso. Não preciso nem relatar o que a história mostrou nesses 40 e poucos anos aqui. Então, o rigor do controle dos processos de controle das variáveis que compõem um controle de reator. O operador ele vai se fiar, né, vai se confiar no que nós entregarmos a ele para tomar decisão. Consequentemente, isso é uma responsabilidade muito grande. Então, a primeira coisa que nós aprendemos é com relação à segurança dos processos e do controle da informação. O segundo é o sigilo, tá? Pode não parecer, mas o nosso setor nuclear, e qualquer setor nuclear no planeta, ele é sigiloso. Tudo naquela época, e hoje também, tem um viés de sigilo muito grande, por conta de uma série de questões que eu não vou descrever aqui, porque já faz parte da quebra do sigilo, né? Do segredo, do cuidado, da vigilância, por N fatores que envolvem toda a indústria do setor nuclear, né? Bom, como o Angra 2 não prosperou e demorou um pouco para entrar em operação, para que eu absorvesse a nossa mão de obra, nós, no caso eu, né, eu fui para a área médica hospitalar. Então, em 81, 82, eu fui para a área de instalações de equipamentos médicos hospitalares em centrais de radiodiagnóstico. E isso por quê? Porque o Brasil, com a negociação com os radares do SINDAC, uma série de novidades que tinha na eletrônica de potência, que vai por aí afora, fechou um pacote com a França, na época chamada a empresa Thomson CSF, que forneceram radares, jatos, uma série de coisas, e junto com isso veio um pacote de uma empresa, que era a área médica hospitalar deles, de equipamentos radiológicos, tá? Então, tomografia computadorizada, ressonância magnética, cineangiocoronariografia, são todos equipamentos que envolvem as técnicas de radiação. E eu era o maior e mais qualificado, né, em formação para desenvolver esse trabalho mesmo dentro na época, uma empresa chamada CGR, e que depois foi adquirida pela GE Medical. Então, de 80 até 86, eu fiquei nessa empresa trabalhando, instalamos, pegamos vários equipamentos, inclusive no Brasil inteiro, tá? Praticamente quase 1.000 equipamentos instalados, tá? Eu fiquei baseado em Brasília e de lá eu atendia o Brasil inteiro, né, dentro das disponibilidades e da exigência da demanda. Então, isso tudo me deu uma experiência muito grande nessas tecnologias,
E nós pegávamos os hospitais, às vezes aqui em São Paulo, Brasil afora, muitos equipamentos ficaram nos corredores. E não tinham sala, não tinham, né, técnicos, não tinha uma série de infraestrutura para recebê-los. E o meu papel era realmente viabilizar tudo isso. Então, nós pegávamos casos até de terraplanagem até a composição final de um setor de radiodiagnóstico. E eu, na liderança disso tudo, né, fiquei lá até em 86, quando as coisas começaram a tomar outro rumo, e a empresa francesa acabou saindo, deixando o Brasil, e a GE Medical comprou esse departamento, mas aí eu já estava migrando para uma empresa israelense, subsidiária da Elbit, né, que temos até uns colegas aqui do CID, que são ligados à Elbit. E nessa empresa israelense eu tive o prazer de tomar conhecimento de várias tecnologias que na mesma área médica hospitalar, tomografia computadorizada, ressonância nuclear magnética, os primeiros a instalar ressonância magnética lá em Brasília, medicina nuclear, do Hospital das Forças Armadas, Marcílio Dias, no Rio de Janeiro. Então, todo esse network de médico hospitalar eu estive envolvido muito, né? E ganhei aí o nome de KEV, né? O KEV é quiloelectrovolt, né? Porque é a unidade de medida de energia cinética dos fótons de radiação. Então, fiquei conhecido como Paulo KEV. E nessa empresa de Israel, teve uma curiosidade que eu trago aqui à luz das nossas conversas, que é o seguinte: eles usavam tecnologia eletromecânica dentro dos equipamentos que provinham do setor militar, das indústrias bélicas que eles tinham. Então, tinham muitos mecanismos ali no automóvel, por exemplo, que tem muita mecânica de precisão e assim, eram oriundos de tanques de guerra do complexo militar de Israel, tá? De indústria militar. Então, tudo isso foi passando o tempo, fui me especializando. Mais tarde, eu virei distribuidor de uma multinacional americana, que era a melhor e mais sofisticada tecnologia, tinha quase 100 anos de história na área médica hospitalar, e fazia tomógrafo, ressonância, mesmo nível de equipamento, só que era o top, era a grife, né, da marca de equipamentos médicos hospitalares em radiodiagnóstico. Ela se chamava Picker International Inc., e tinha sede de pesquisa e desenvolvimento em Cleveland, e nesta empresa eu já era como gerente geral de distribuição aqui no Brasil, e tivemos uma experiência fantástica, consegui colocar o maior e mais potente tomógrafo no Hospital de Base de Brasília, em 94, foi um sucesso fantástico, e isso tudo me colocou numa liderança dentro da área comercial do setor médico hospitalar. Obviamente, né, como a gente que tem um pouquinho mais de idade sabe e aprende muito rápido, né, o sucesso é muito mais perigoso do que o fracasso, porque você acaba encontrando muito problema de tudo quanto é tipo. E a nossa empresa era mais voltada à tecnologia do que necessariamente ao mercado, e, obviamente, os gigantes do setor, vamos dizer assim, acabaram sufocando e depois, mais tarde, compraram esta empresa que ficava em Cleveland. Então, nessa história nós já estamos falando praticamente no ano 2000. Então, foram 20 anos de trabalho dentro desse setor. E, naturalmente, quem é empresário, né, de longa data, né, a minha primeira empresa foi montada em 86 para atender a Elcint, né, que era uma parceria. E essa empresa ela está aí até hoje, que é a KED hoje, a KEV Energia Distribuída Integrada, né? Porque foi atualizada, teve uma série de questões aí de sociedade e tal, alteração, vai e vem, aquelas coisas naturais, né? Os complexos financeiros que nos inviabilizam como empresário. Isso tudo me deu uma know-how, né? Uma experiência muito profunda na área médica hospitalar, tecnológica, econômica de empresário e assim por diante. Em 92 nós tivemos aí o efeito Collor, e também teve uma fatalidade na família, e eu tive que gerenciar essa nova estrutura da KED, que é a Energia Distribuída Integrada. Em 94, com a minha outra especialização, que é a administração, eu me formei pela Universidade Católica de Brasília, e
montei que é a administração empresarial, para que se fizesse a parte de tecnologia de informação que estava, vamos dizer assim, inicializando, né? Nós tínhamos muita tecnologia de computação na área médica hospitalar, mas o mercado ainda não estava maduro, principalmente nas redes de internet, banco de dados, servidores e assim por diante. Bom, com esses dois vetores, né, um em TI e o outro vou simplificar aqui, em eletrônica de potência, né, que é a principal tecnologia desse processo todo, e a partir de 2002, eu voltei para São Paulo, apesar de nunca perdi o elo com São Paulo, voltei para São Paulo e montamos aqui, com a Kevin Administração, plataformas até então era conhecido como ISPs, né, Internet Service Providers, né, que tinha toda a tecnologia de controle de dados e toda a tecnologia de hardware para fazer cabeamento em prédios e assim por diante. No centro da cidade, eu tive a oportunidade de trabalhar com os imóveis da Santa Casa e nós colocamos cabeamento estruturado em vários prédios, tanto aqui em São Paulo como em Brasília também, no shopping, onde até hoje é a sede da CAT. Tudo isso já monta em torno aí de 37, né, 29 anos de história empresarial e técnica. O que isso nos traz? Traz a esse momento que eu considero bastante importante, porque entre 2002 e 2004 aconteceram uma série de fatores políticos, econômicos no Brasil, e houve uma série de privatizações, e essas privatizações no setor de telecom praticamente inviabilizou todos os ISPs, né? Os Internet Service Providers. E aí, consequentemente, as empresas que adquiriram o patrimônio telecom acabou desmontando, né, a viabilidade econômica dos pequenos e médios produtores, né, pessoas que promovem o que tinha de top na tecnologia de comunicação, que era o VoIP, né, comunicação por dados, e a rede de internet. E aí nós demos uns 10 anos atrás na tecnologia, quando as telecoms que trabalhavam com o sistema crossbar ou até mesmo step by step de telefonia assumiram a digitalização. Isso houve um solavanco, um verdadeiro atraso na nossa tecnologia. Aí, quando voltou já para o celular, e aí o celular começou a tomar conta e já era a tecnologia digital. E hoje nós não temos mais a conexão de escada, né, o decádica, que a gente conhece. Então, tudo isso aí, o que contribuiu? Em 2004 para 2005, eu tive que fazer uma reflexão muito grande na questão política e estratégica do nosso país, tá? Porque, nesse momento, tudo isso que acontece, ele afeta diretamente o parque industrial. E aí eu me envolvi com a parte política, econômica, quando cheguei a compor, inclusive na época era o Dr. Enéas Carneiro. E com isso, o Enéas Carneiro tinha uma preocupação muito grande com a política nacional, com a questão empresarial, industrial e a questão de energia. Nesse momento, eu chego aqui em São Paulo, comecei a frequentar a DESG, a Associação dos Diplomados da Escola Superior de Guerra, e fiz muito relacionamento, tive vários contatos lá dentro e assumi uma liderança dentro desse setor energético aqui em São Paulo. Fizemos vários seminários. O doutor Bautista Vidal, que era colega nosso, estava tentando reativar o PROAL. Com isso, o que acontece? O Bautista Vidal ele estava querendo ressuscitar o projeto do PROAL e eu entrei como sendo especialista na área nuclear para fazer a composição dos debates com o Enéas Carneiro e a proposta de PL, né, projeto de lei que ele tinha em mãos para colocar isso em ação. Bom, resumo dessa história, porque é longuíssima, nós vamos chegar aqui hoje. Tá? Fiz a DESG em 2015, depois a convite do Fundo de Defesa, né, aqui na Fiesp, fiz a ESG também com o CEGERD, né, então aqui os dois fins aqui, que eu tenho muito orgulho de participar, e isso nos traz a esse momento. Bom, eu vou pedir para o Luca colocar a apresentação, que eu vou passar bem assim, só spots, né, só destaques de tudo isso que eu falei, e para chegar no final, conseguir fechar o raciocínio. Qual
qual é a proposta, né? Somos SINT da defesa sinergética. Tá? Então, tudo isso que eu falei até agora resume-se nessa apresentaçãozinha aqui. Tá? Primeira coisa que eu quero destacar aqui, defesa sinergética, é propor e deixar aqui aos colegas, os 154 que o Manesco acabou de manifestar, que esse grupo de empresas é o meu foco, é o meu objetivo em, vamos dizer assim, levar soluções para essas empresas. Por quê? Porque tudo que nós temos de custo Brasil vai ser mostrado aqui. Então, eu peço a cada um dos colegas que analisem qual o potencial da KED, né, KEV Energia Distribuída Integrada, a agregar valor aos colegas do sindicato nesse primeiro momento. Por quê? Porque se não houver energia, não existe o que ser defendido. Tá? Agora, o que aconteceu no mundo em termos energéticos, ficou mais do que claro que sem energia não existe condições de se defender nada. Né? Está aí o Nord Stream 1 e 2, está aí a Ucrânia e vai por aí afora. Até a defesa cibernética depende da energia. Eu mesmo entrei em 2015 no Ministério Público sobre essas questões de Belo Monte, Giral e Santo Antônio e assim por diante. Então, essa abertura é foco nos colegas do sindicato. Aqui é um breve relato do que eu acabei de falar, né? Quem sou eu, Paulo Kev, tá? A KEV Energia Distribuída, que é a empresa que faz a gestão de todo esse algoritmo que eu vou mostrar daqui para frente, e a KEV Administração, que faz toda a parte de TI. Bom, essas fotos são só referências. Observem bem o que nós temos aí. Um mega complexo condominial e as linhas de transmissão. Próximo. Resultado de uma ineficiência sistema econômica do país. Isso aqui foi fotografado no sábado, às 2, né? No sábado, aqui das marginais da CPTM, entre Jundiaí e Rio Grande da Serra. Esse aqui é o nosso famigerado e conhecido Sistema Interligado Nacional. Destaco aqui, é sistema interligado, não é sistema integrado, como eles tentaram falar há uns tempos atrás, porque eu sempre me manifestei muito crítico a esse modelo. Tem tantos problemas aqui que não vai dar tempo da gente falar hoje, mas eu fico à disposição do senhor. Estas linhas de conexões estão aí documentadas, né? Isso tudo aí é uma excrescência tecnológica, tá? E é um objeto do que a KED se propõe a resolver. Na sequência, outra excrescência já tecnológica, esses equipamentos aí, tanto a linha de transmissão no fundo como essas que estão aí, têm, no mínimo, 140 anos de tecnologia. Então, isto tudo foi o que eu chamo de objeto de estudo nesses 17 anos de trabalho para chegar no que nós estamos conversando aqui hoje. Por quê? Tudo tem um impacto desastroso na economia. Está aí, ó, esse aqui é o famigerado, né, transformador. Em qualquer poste aqui a gente consegue ver inúmeros dele. Aqui do lado, eu estou aqui no sindicato hoje, né, no Sindicato de Defesa, e está aqui uma subestação em frente a Ibirapuera que demonstra o grau de problema. Esse daqui é o outro lado da questão energética, que são os biocombustíveis, combustíveis em geral, petróleo, gás, e vai por aí fora com as suas respectivas particularidades em termos de dutos, transportes e assim por diante. O que isso tudo nos traz? Traz nessa tentativa de diagnosticar todo o custo Brasil em função de toda a ineficiência constatada nesses 17 anos de pesquisa e aprofundamento. Obviamente, não vou conseguir descrever tudo isso, mas fico à disposição, quem quiser, para a gente conversar depois, particularmente, fazer uma apresentação pessoal, envolve muita informação que não vale. Então, eu tenho aqui para destacar todo o fluxo físico-financeiro
né, em termos de capitalização do sistema, que aqui, para quem ainda não está muito atento ou não se preocupou muito em acompanhar, a derrocada financeira mundial em que nós nos encontramos, né? Todos os bancos centrais do planeta estão em perigos de insolvência, totalmente insolventes, né? O caso de Ucrânia, o caso da Rússia, da China, o Deutsche Bank na Alemanha, o Fed nos Estados Unidos, todos eles estão com risco sistêmico, mais do que se imagina. E, obviamente, né, temos mais aí de 2 a 3 mil bancos correndo o risco de insolvência total. Já aconteceram, Silicon Valley, né, Security, Deutsche Bank está na lista, o federal já foi embora. Então, isso aqui é a ineficiência do sistema financeiro, todo mundo viciado no processo que está decadente. Aí o BRICS lançou uma nova proposta essa semana, vamos ver o que vai acontecer. A eficiência energética está aqui, o pé direito da barragem, tá? Então, essa primeira variável aqui, né? O que acontece? Pé direito da barragem. E o que chega de útil nos nossos condomínios e nessas fotos que eu passei aí é menor do que 20%. O resto é tudo comido no meio do caminho, perdido ou até mesmo subtraído. Os combustíveis não ficam atrás, é o mesmo problema. Barril equivalente a petróleo que chega lá, sai do poço, né? E chega o que é útil na roda do carro ou em qualquer processo de conversão de benfeitoria. Então, isso daqui foi um trabalho apresentado na Comissão da Infraestrutura do Senado em 2013, em 10 de abril de 2013, e até hoje ninguém, nem da academia e nem do setor elétrico energético, me questionou. Bom, aí nós temos o quê? Bom, se eu faço o diagnóstico, eu tenho que ter uma proposta de solução. Então, a solução sinergética apresenta isso daqui como uma nova matriz energética em substituição, né, dessa aqui, tá? Em substituição disso aqui. Isso aqui é uma excrescência. Então, sair daquele modelo, nós vamos cair num modelo, entrar num modelo, sistema, aqui, SIGUS, né? Circuito integrador de geradores universais com armazenamento e desacoplamento de carga energética. Isso é a visão do hardware, o que vem a ser. Cada máquina dessa aqui é uma fonte primária de energia, gás, solar, PCH, convertida num vetor elétrico, e esse vetor elétrico entra num sistema, aí não é mais circuito, é um sistema integrador de geradores ou vetores energéticos. E com essa integração, eu consigo fazer o despacho como se fosse análogo à internet. Então, nós vamos encontrar um equipamento, que é esse que é o logo da minha marca aqui, que é um roteador, tá? Então, ele está disponível na máquina, na planta como um todo. E o sistema como um todo, ele tem um sistema de armazenamento que ele vai acumulando e depois você tem como subproduto, você vai ter hidrogênio, que eles agora, né? Isso aqui foi apresentado em 2010, tá? Então, agora eles chamam de hidrogênio verde, que não existe hidrogênio verde em nenhuma classificação técnica. É hidrogênio categoria 6. Não existe hidrogênio verde. Hidrogênio verde é uma questão mercadológica, tá? Bom, próximo, isso aqui é um destaque desse circuito, tá? Dessa planta, que é o sistema token, tá? Token ring, ou análogo a uma rede de computadores em anel. Então, o que nós fazemos é despachar o vetor elétrico numa configuração do que antigamente a IBM chamava de token ring, de replicação de dados entre os servidores em anel. Isso pode ter, né, 100 metros de raio ou pode ter 100 quilômetros de raio. Então, é um complexo bastante sofisticado, análogo à internet e, consequentemente, nós vamos ter o subproduto, hidrogênio. Isso aqui é uma visão técnica daquele eletroanel, em que eu destaco aqui para os colegas, que é o desacoplador, né? Objeto da nossa conversa aqui hoje. O que eu gostaria de ter dos colegas? Um pool, um cluster industrial, para que a gente venha produzir isto
dentro de uma escala industrial, com todas as tecnologias envolvidas dentro do síndico. E eu vou chamar aqui a responsabilidade o principal setor nuclear, que já me conhece desde 80, porque boa parte disso pode ser feito de maneira integrada e realmente bastante eficiente para resolver problemas energéticos em menos de 2 anos de história. Aí eu faço uma recapitulação do que foi feito lá atrás, em termos de diagnóstico, e o que a solução energética se propõe a fazer em termos de eficiência energética. Nós vamos ter a potência aplicada em redes locais, tá? Tem lá o seu custo local entre a corrente, que é o corrente elétrica, e o custo da instalação física. Isso tudo dá uma eficiência acima de 90%. Eu não preciso destacar o quanto isso dará em impacto financeiro, né? Esse daqui é o aproveitamento de um conhecimento de várias décadas atrás, da década de 50 praticamente, que são organizações sinérgicas, tá? Desenvolvido pelo Timothy Wilke, que bolou um sistema de organização sinérgica que faz a consolidação dos vetores de tomada de decisão. O que eu aproveitei disso é que isso daqui eu posso usar inteligência artificial, posso colocar tudo em algoritmos computacionais e, obviamente, utilizar em cima dessas plataformas aqui. Então, isso é o que nós conhecemos hoje, né? Há 10 anos atrás, ninguém tinha noção do que seria um algoritmo inteligente, uma tecnologia de informação, inteligência artificial e assim por diante. Esse daqui é só um destaque rapidíssimo do que foi feito em 2007, tá? Que eu entreguei no Ministério de Minas e Energia. Está aqui o protocolo do senador e está aqui o protocolo do Ministério sobre a estruturação da economia do hidrogênio do Brasil. Isso foi feito em julho de 2007. Em novembro de 2007, eu faço uma apresentação na ADESC, com apoio lá dos colegas, delegados, inclusive, do hidrogênio já, né? E aqui estão os diagnósticos de tudo que seria necessário. Já para finalizar, temos aqui a apresentação do que foi proposto agora, recentemente, que eu recebi, inclusive, aqui via correio do síndico, que é a manifestação na Fiesp de toda a preocupação do que já está pronto. Meu Manesco? Então, o que está descrito aqui, nesse trabalho aqui, já está devidamente diagnosticado e colocado. Para fechar o raciocínio, o Lucas que já está me alertando, está aqui uma lista de benefícios do que eu propus e que está sendo, que é a defesa sinergética, solução industrial para. Aí eu relato aqui todos os detalhes do que nós, em primeiro lugar, poderemos nos beneficiar nesses próximos 2, 3 anos de montagem. Esse daqui é um roteiro técnico-comercial do que eu proponho, são quase 50 páginas aqui, de toda uma estrutura de 4.000 hectares de terra que nós temos à disposição para tornar um grande cluster industrial para o cabeça de série de todas as nossas associadas aqui. E fechando o raciocínio, está aqui o meu agradecimento irrestrito, né, a todos vocês, ao Lucas, aqui, que tem me dado um apoio, Manesco, Carlos Lerano, Brigadeiro Caminante aqui, que pode ratificar ou retificar algumas abordagens da minha parte, e também a todos os colegas que vierem assistir todo esse trabalho, que não é fácil e não foi uma aventura. Muitos ainda questionam se eu sei do que eu estou falando, mas agora está consolidado, porque vamos para a obra. Meu Manesco? Então, a minha sugestão é que a gente convoque o SIND, em primeiro lugar, para compor o cluster. É o que eu tinha a apresentar, agradeço muito e fico à disposição dos senhores. Paulo, obrigado pela apresentação. Vitor, muito obrigado pela apresentação. Mais uma vez, nós demonstramos aqui, nesse Somos o SIND, o quanto que o nosso sindicato e que a nossa base industrial de defesa
tem de questões absolutamente diferentes, né? As atividades são múltiplas. E aí é extremamente importante que nós estejamos sinergia entre as nossas empresas, e daí podem sair soluções inovadoras. Às vezes, determinadas questões podem parecer extremamente complexas, né? Mas as novidades sempre surgiram de questões complexas. Você, há 30 anos atrás, 40 anos atrás, quando se falava de uma rede internacional de computadores, um olhava para o outro e fala, é coisa de maluco. Hoje domina o mundo, né? Então, nós temos que estar sempre abertos para as novidades tecnológicas, energéticas, novidades de todo tipo. Nós não podemos fechar a nossa cabeça em cima do hoje, porque é no hoje que a gente constrói o amanhã. Agradeço a todos pela presença e quero dizer o seguinte, fica aí à disposição dos senhores Paulo Kev e Vitor, se quiserem fazer alguma apresentação fora dessa live para ser enviada para os clientes ou potenciais clientes de vocês. Mas isso daí será uma iniciativa própria de cada um dos senhores, e o Cindy fecha por aqui nessa apresentação que vai estar disponível nas nossas plataformas sociais. Muito obrigado a todos. Boa tarde.